Estou aqui para falar de um livro que quando eu tive conhecimento, assim, falei, não, preciso ter esse livro, preciso encontrar esse livro. E já tem já algum tempo, já li esse livro 2 vezes. E para falar um pouquinho dele, sabe? Porque eu hesitei um pouco em falar, mas é um livro assim que tem queimado no meu coração, sobre o tema que o autor ele aborda, que fala sobre o dom de lágrimas. Pode parecer pra gente, na nossa cultura, né, algo assim, dom de lágrimas, né? Eu sou mãe, e quantas vezes eu falei para as minhas filhas, né, quando pequena, engole esse choro, não chora. Mesmo sendo meninas, imagine para os meninos, né, o peso que isso carrega. Então, assim, nós vivemos numa cultura que chorar é sinal de fraqueza, né? Mas a palavra de Deus vai dizer que é na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. E o nosso Pai Celeste, sabe? Eu vejo que Deus, nesse momento de sequidão, tem chamado para uma resposta. A nossa nação, a igreja na face da terra, é voltarmos para esse lugar de oração, esse lugar de entrega, esse lugar que muitas das vezes as lágrimas, perdão, as palavras não vão expressar aquilo que está no nosso coração, porque as nossas lágrimas, diz a palavra de Deus, o Senhor ele as recolhe numa garrafa, né? Então todas as nossas lágrimas. E eu creio nisso, né? As nossas lágrimas, na verdade, são orações que nós não conseguimos expressar, mas que o Espírito Santo, ele interpreta e leva para Deus, todas elas. O autor, no prefácio, ele vai dizer assim, ó, vou falar que não vou contar tudo não, tá? Ele fala assim: Deus disse, busquei um homem, apenas um homem, está em Ezequiel 22:30. E essa declaração, o autor diz, carrega uma imensa importância, pois fala de Deus no céu, buscando na terra por homens e mulheres de lágrimas. Isso não é uma ficção, né? Se a gente discorrer na Bíblia, a gente vai ver várias vezes cenas, situações que homens e mulheres derramaram perante o Senhor e aquelas lágrimas trouxeram respostas. Diz assim, Daniel, o homem que iniciou uma batalha cósmica no céu, por meio do lamentar e jejuar por 21 dias. A gente fala muito assim, Daniel, o jejum de Daniel, inclusive nós estamos jejuando, o jejum de Daniel lá na igreja, estamos encerrando esse ciclo. E o pastor veio, né, lembrar, né, já tinha lido o livro de Daniel, mas veio lembrar, né, de algo importante. Daniel não somente ele jejuou, mas Daniel ele chorou, ele lamentou-se diante do Senhor. Neemias também, né, antes de ir lá e reedificar os muros, ser peça fundamental para a reedificação dos muros de Jerusalém quando estavam em ruínas. E o Senhor ele diz para Daniel, homem muito amado, Daniel 10:19. Maria nem se fala, né? O Senhor ele falou que aonde quer que chegasse a palavra de Deus, né, o evangelho fosse pregado, né, seria lembrado aquele ato por toda a eternidade, o ato daquela mulher, um ato tão simples, de se derramar aos pés do Senhor. E aqui o autor ele diz, e eu vou tomar isso como palavras também nesse momento, né? Deus, eu oro, usa este livro e até mesmo este prefácio, esse vídeo, sabe? Para encontrar homens e mulheres que estejam dispostos a resgatar o dom de lágrimas. Eu escrevi aqui, Senhor, amém, eis-me aqui. E eu tenho buscado isso para a minha vida. Aqui, página 37, vai dizer assim, o autor vai dizer, creio que lágrimas estão vindo sobre a igreja e não será apenas emocionalismo ou esforço próprio e religiosidade, não, mas um dom de lágrimas. E esse dom é a revelação de nossa incapacidade de mudar qualquer coisa em nós ou por nós.
aqui no canal tem um link que você pode acessar e comprar esse livro. Tem também várias distribuidoras que você pode acessar. Tem outros canais que também falam sobre esse livro. Não estou aqui para fazer algo comercial, não, sabe, querido? Porque assim, não poderia falar de algo que que não teve a fonte no meu coração, mas teve a fonte no autor. Então, nós aprendemos que nós temos que dar honra a quem tem honra. Então, se Deus ministrou o coração desse homem, não foi algo simples, mas foi através da sua experiência com Deus ao longo dos anos. Então, assim, é de direito nós darmos a honra, né? Primeiramente a Deus, mas também ao instrumento a qual Deus usou, que foi esse autor aqui. Tá aí. Claro, não desmerecendo a palavra de Deus, não desmerecendo a Bíblia. Se você não leu a Bíblia, se você não consegue ler a Bíblia, filho, então vai lá, volta. Né? Vai ler a Bíblia, viu? Se não consegue ler a Bíblia, compra uma Bíblia infantil. Já falei isso para algumas pessoas. Às vezes a gente não consegue ler a Bíblia normal, né? Os adultos, né? Os novos na fé. Então, compra uma Bíblia infantil ali, vai contando. Depois que você lê um pouquinho, ouvir as histórias, né? Aí você pega uma outra Bíblia para você possa ouvir, que você possa ler. Claro que nós temos o Espírito Santo de Deus, aquele que o Senhor nos prometeu e nos deu, né? Que está conosco todos os dias, que nos ensina, né? Que nos leva a toda a verdade, aquele que conhece as profundezas de Deus. E tá aí, tá? Esse livro, Dom de Lágrimas, viu? Eu creio que assim, Deus está resgatando esse tempo, sabe, na nossa vida. Um tempo que nós não temos resposta para tudo, sabe? Mas há algo que nós podemos fazer, é nos entregarmos para o Senhor, ao Senhor por completo. Quando o povo de Deus, lá no início, né, quando foi transicionar a sua forma de governo, não se iniciou em Davi ou Saul ou nem mesmo Samuel, mas foi uma mulher que se dispôs através da sua necessidade, porque o Senhor havia cerrado a sua madre. Então, Deus está no controle. Deus permite muitas das vezes que nós chegamos a um ponto para que a gente venha se entregar a Ele por completo, sabe? Tá aí, sabe? As nossas lágrimas, viu, perante o Senhor, ela tem um peso, viu? Ela tem um peso. São lágrimas de emoção, como o autor falou aqui, mas são lágrimas, né, da nossa alma, do nosso espírito, que sabe que por nós mesmos, de nós mesmos, nós não podemos fazer. Tá aí, dom de lágrimas, viu?